São os nossos verdadeiros inimigos. Como o povo pode confiar num homem que tem um Celta? Porque se é pra ter carro ruim, Boulos, a gente tem que ter um Palio, entendeu? Que tem um câmbiozinho um pouco melhor. De toda a descredibilização que eu ouvi do teu nome, essa eu concordei em gênero, número e grau. Que agora teve uma carreata contra o Bolsonaro. Bicho, aí tá nem lá fale. o Boulos fazendo vídeo no Twitter. Deu um probleminha no meu Celta. O problema foi ter comprado um Celta. Não é o problema mecânico. É previsível isso, pô. Bicho, olha, se a Natália... Celta! Se a Natália, minha companheira, assistir o programa, sim, ela vai virar tua fã no minuto seguinte. A Natália em casa foi contra a compra. O que aconteceu? Vou te contar a história da compra do Celta. Que em primeira mão, a história de vida do Celta. Ok. Tá bom. Sábado, trocar o carro. Eu tava com um Palio, mas que tava um monte de problema. Sabe quando o carro começa a dar problema? Você fala, parou. Um Palio? É. Ok. Não. Tive um Palio muito tempo que não... Que Eu tive ele por um confiei. bom tempo, segurou a onda. Segurou. Nada contra o Palio, não tô falando mal do Palio. Tá. Era uma O pessoal coisa... do Palio segue o canal aqui. O fã-clube, a hashtag Palio Forever, tá aqui todo programa. Não, o Palio só começou... Cara, qualquer carro, quando começa a dar problema, bicho, assim, o ideal é desfazer. Tá. Né? Aí você Mas se desfez do Desfez. Palio e comprou. Só que aí o que aconteceu, cara? Cara, assim, eu não quero ser preconceituoso com ninguém, mas, assim, quase no nível do agiota é a agência de carro usado. Os caras botam teu carro lá embaixo. Eu acho que esse preconceito é extremamente justificável, não se preocupe. Mas assim, não, aqui não é todos, talvez seja algum que assista aqui o canal, que tenha uma visão diferente, seja mais generoso com os consumidores. Agora, a verdade é o seguinte, os caras botam qualquer carro que você leva lá, eles vão ver defeito em tudo quanto é canto, vão botar lá embaixo. É. E o deles, lá em cima. Mas sabe qual é a merda, Boulos? Depois você bota esse carro na internet, você não consegue vender muito mais do que eles conseguem. Eu já fiz isso. O cara me deu um preço de merda, eu fiquei puto, fui vender, acabei vendendo R$500 a menos do que o cara. Os caras são profissionais do ramo. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Mas beleza. Aí fui lá, tava com o negócio achando que ia abafar, então não sei o quê. Cara, o que deu foi o Celta. Tá. Quando eu cheguei em casa com o Celta, e eu não tive como consultar. A Natália virou a cara, porque tem um problema. Depois eu aprendi a gostar do Celta. Hoje eu gosto do Celta. Entendi. Eu vou defender ele aqui, a gente vai brigar, porque eu Tá bom, gosto. tá bom. Mas enfim, o fato é que ele é um pouco pequeno, né? Internamente ele tem um problema de espaço e tal, e ainda o meu não tem ar-condicionado, então, tem algumas dificuldades que fez ela se irritar. Mas aí foi indo e tal. E o fato é que depois, num dado momento, assim, e as pessoas foram vendo isso, o Celta virou um personagem da campanha. Eu pensei seriamente em renunciar à candidatura, passar pro Celta, que eu acho que eu ganhava no primeiro turno. Celta falou, Celta Muito 50. mais carisma que você. Muito mais Celtinha carisma. 50, vai que vai. Porque... E aí chegou num cenário que eu falei, porra, agora tô com o Celta, eu vou com ele até o fim. E você sabe que o negócio da carreata foi mais que um probleminha. Né? Deu problema no motor. O Celta tá até hoje fazendo motor, vai ficar pronto na sexta-feira só. Porque o Celta, não sei se você sabe, não foi pra passeata porque é um carro bolsonarista. Não diga isso do Celtinho, eu não aceito. Negou a participar do protesto porque concorda politicamente com as decisões do Bolsonaro. Eu tive uma Blazer durante muitos anos. Muitos anos, a Blazer. 2003 ela, eu tive ela até 2 anos atrás. Eu adorava. Eu tô brincando com você, mas assim, eu já fui humilhado por... No meu casamento inteiro eu tive uma Blazer. Entendeu? A minha ex-mulher tentou se livrar da Blazer várias vezes, eu já fui buscar ela em ferro velho, eu já fui, mandei consertar, mas a minha desculpa era sempre assim, ó. Eu não vejo necessidade e eu não consigo entender o propósito das pessoas de ter um carro bom. O carro bom aos olhos do público. Para mim, carro, ainda mais em São Paulo, se eu tô de Mitsubishi ou tô de Palio, eu tô na marginal na mesma velocidade. Entendeu? É pra ir daqui até ali. Eu sempre achei isso. Aí eu tinha a tal da Blazer. A mulher tentou se livrar da Blazer, tentou se livrar da Blazer. Só que um certo dia, meu argumento era sempre assim, cara, não dá problema. Entendeu? Eu tenho um carro que não dá problema. É isso que eu preciso do carro da mulher. Aí no momento que deu problema, eu perdi meu argumento. Aí fudeu. Me derrubou completamente. Mas você sabe, cara, que o Celta tem uma coisa
que eu acho que acabou sendo simbólico, que é a visão que as pessoas têm dos políticos, enfim, que é justificada. Na cabeça da maior parte do povo, quem que é o político? Político é um cara, bicho, que tá ali porque ele quer enriquecer, porque ele quer privilégio, porque ele quer melhorar de vida, porque ele quer ganhar algum pra fazer o pé de meia dele. As pessoas têm essa ideia, o político é ladrão, não sei o quê, e tem essa ideia não porque elas inventaram de Marte, elas têm essa ideia porque, de fato, a política brasileira virou, em grande medida, isso. Né? Um palco de um monte de gente que está interessada na sua carreira, no seu interesse pessoal e na sua grana. Essa coisa do Celta me fez lembrar um episódio que aconteceu na campanha também agora. Eu fui pedir uma pizza, cheguei um dia à noite na agenda de campanha, cansado pra caralho, eu falei, pedi uma pizza. Eu pedi, fui pagar, chegou o motoqueiro lá, olhou, falou, pô, você é o Boulos? Eu falei, tá, não sei o quê. O que você tá fazendo aqui? Porque eu moro no Campo Limpo, que é um bairro de periferia de São Paulo, né? E o cara simplesmente não acreditou que eu morava onde eu moro. Quase que eu tive que levar o cara pra mostrar minha gaveta de cueca pra ele compreender que eu moro ali mesmo. Eu não teria cueca numa casa que eu não moro. Porra, aí já tá, né, desconfiando dos meus princípios. Mas aí, eu fiquei pensando, depois que aconteceu isso, eu falei, porra, olha, né, qual é a visão, e é natural que as pessoas tenham. Então essa coisa do Celta, eu acho que virou um fato. Por que, porra, político andando de Celta? Aí eu te pergunto o seguinte, o quanto, tá, você vai me explicar, você foi muito acusado, e eu te vi acusações assim, grupos de WhatsApp, de amigos meus, que inclusive gostam do Boulos, falando que o Celta, que o morar no Campo Limpo é tudo uma cena, entendeu? Para que o Boulos se conecte com essa periferia esquecida. Que, na verdade, o Boulos tem o pai médico, que foi um cara de classe média. Você ouviu muito essa acusação, uma tentativa de descredibilizar a tua campanha. Como é que você agiu e o que você tem a dizer sobre isso? Rafinha... Eu não sei se você já ouviu muito essa pergunta. Claro, não, muitas vezes. Ouço ela não só na campanha. Ouço ela... Fiz uma pergunta que todo mundo já fez, me sentindo um bosta. Não, cara, mas eu acho que essas são as grandes perguntas, porque quem tá talvez assistindo a gente também se pergunta. Pensa isso. Bicho, eu nasci numa família de classe média alta. Quando eu nasci, meus pais moravam em Pinheiros, depois foram morar na Pompeia, em Perdizes. Meus pais são médicos, professores da USP, médicos do SUS. Tenho um orgulho enorme deles, porque aprendi muito com eles. A sensibilidade social que eu pude ter a oportunidade de desenvolver, vem muito deles também, do que eles me ensinaram, como valor. E eu, bicho, tomei uma decisão, que pra mim não era uma decisão política. Cara, eu tinha 16 anos de idade. Sabe, não era um negócio, o cálculo político de que vai para poder se conectar com a periferia. Claro. Com 16 anos de idade, eu tomei uma decisão de morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. De onde veio essa decisão? Ela não apareceu do nada. Um dia eu acordei e falei, vou morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. Ela veio de um desenvolvimento que tem a ver com o que os meus pais me ensinaram de valores solidários. Sabe qual foi a minha primeira escola de política, de algum modo, de combate à desigualdade social? Foi o estádio do Pacaembu, indo ver jogo do Corinthians. Cara, ir na arquibancada, ver o que é a realidade social, a mistura social. Ele não tem essa, cara. A nossa cidade, São Paulo, é uma das cidades mais segregadas do planeta. Quem é rico, às vezes, passa uma vida inteira sem pisar num bairro pobre. Pode ser a 5 quilômetros da casa dele. Um jovem que mora num prédio, num bairro rico, que estuda numa escola particular, as pessoas, assim, para ver a desigualdade, né, para ver a pobreza, para ver a realidade, precisa sair desse circuito. E de algum modo, o primeiro momento que eu dei um start na minha vida foi indo nas arquibancadas ver os jogos e ver a realidade. E ver, às vezes, a polícia batendo nas pessoas, num negro, ver um fato que me marcou muito, já contei ele 200 vezes. Porque foi pra mim um fato que me marca. Sabe aquelas lembranças assim, infância, o que você se lembra? E sempre vem uma primeira coisa na cabeça. De um vendedor de amendoim. E acho que eu me identifiquei, não foi nem pelo cara, foi pelo filho dele, que tinha a minha idade. O cara tava vendendo amendoim torrado. Na época no estádio eram aqueles sacos de nylon. Sim. Com amendoim que o cara carregava. E tava com um moleque, que na época tinha a minha idade, 11 anos, por aí.
e via a polícia na porta do estádio tomando a mercadoria dele, ele tentou reagir, metendo um tapa nele, o moleque chorava desesperado, eu olhava pra cara do moleque assim, E essas cenas foram me ensinando que o mundo era um pouquinho mais do que a minha bolha, de um moleque de classe média alta de São Paulo. Isso foi me levando a outros lugares, cara. Isso me levou a criar um grêmio estudantil na escola. Isso me levou a estudar na escola pública, por vontade. Meus pais pagavam uma escola particular e eu fui estudar numa escola pública. Isso me levou a buscar um contato com os movimentos sociais. A primeira coisa que eu fiz não foi morar no acampamento. Foi, por exemplo, juntar os meninos e as meninas da minha sala e fazer uma vaquinha para arrecadar alimento e levar para um acampamento. E aí você vai indo. E um dia eu falei, cara, pra eu me sentir, foi uma coisa minha. Não é que eu prego, que eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Eu me senti, pra eu ter coerência, eu preciso viver essa realidade. Perfeito. E eu fui. Eu acho covarde essa descredibilização em cima de você. Posso te falar? Eu acho absurda. Pessoalmente, eu acho absurda. Nem acho que necessariamente você tem que viver essa vida para ter empatia. Claro. Você ainda viveu essa vida voluntariamente. Não acho que eu tenho mais mérito lá na frente porque nasci nesse lugar, sendo que você vivenciou. E mesmo que não tivesse vivenciado, se você tem um olho de empatia com o mundo, isso já te abre portas e te faz pensar no próximo. Então eu sempre achei uma grande bobagem isso. Sabe, eu acho, Rafinha, as pessoas precisam se perguntar: alguém precisa passar fome para lutar contra a fome? A maior parte das pessoas que têm condições de decidir questões de fome não necessariamente foram pessoas que passaram fome. Não necessariamente o Betinho passou fome, foi uma puta de uma referência de luta contra a fome. Alguém precisa necessariamente ser sem teto para se sensibilizar com a situação de quem não tem casa? Não é assim, cara. Sabe o que é a nossa capacidade de sentir uma dor que não é nossa? O nome disso é empatia e solidariedade. Se a gente criminaliza a solidariedade, onde é que nós vamos parar como sociedade, claro. Sabe? E assim, eu não digo isso várias vezes quando vieram me perguntar assim, não estou dizendo que este é o caminho que eu defendo que todo mundo tem que fazer e quem não fizer é hipócrita. Cara, eu moro há 15 anos na periferia de São Paulo. Fui morar na periferia muito antes de pensar em ser candidato a qualquer coisa. Eu fui ser candidato pela primeira vez na minha vida há 2 anos. 2 anos e pouquinho, quando eu fui candidato a presidente em 2018. Eu moro e atuo no movimento social, atuo no MTST há 20 anos, moro na região do Campo Limpo há 10 praticamente, depois morava antes em Taboão da Serra, no Pirajussara, e fui, e não acho que isso pra mim é um sacrifício. Não, cara, é a minha vida, depois eu construí onde eu crio minhas filhas, onde minhas filhas estudam, é onde moram meus sogros, é onde estão meus amigos, meus vizinhos, é com quem eu como churrasco, sabe? Não é um negócio de que, olha... Não, é uma escolha. As pessoas fazem escolhas nas suas vidas. Eu fiz as minhas. Como foi o que teus pais disseram quando você fez essa opção? Na época, tipo, vou morar numa invasão, vou morar numa... O que eles disseram? Cara, como me foi surpreendeu. Essa relação, assim? Quando era moleque, eu tava com um medo um pouco, né, de falar. Ainda, né? 16. Quando eu fui morar mesmo, de vez na ocupação, e fiquei, e não voltei mais, eu já tinha, acho, 18. Mas os meus pais respeitaram muito a minha decisão. Porque sabem também que eles ajudaram a estimular alguns desses valores em mim. A primeira memória política que eu tenho, isso foi muito engraçado nessa campanha, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe me levou para ir junto com ela no dia da votação, botou um adesivo no meu peito e me levou para votar na Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo em 1988. Uhum. Né? Minha mãe é paraibana, conterrânea da Erundina. Minha mãe contava, eu escrevi isso até num artigo recente, relembrando com a história da vacina e tal. Minha mãe contava em casa um pouco a história de vida dos pacientes dela. Uhum. Em geral, pessoas humildes que iam lá. Ela é infectologista no Hospital das Clínicas, sempre atendeu. Eu vi meu pai, por exemplo, eu era moleque, ficava puto porque ele ia viajar, mas, porra, ficar semanas em aldeias indígenas na Amazônia para fazer tratamento de malária. E eu cresci nesse ambiente.
E isso me ensinou muito, e eles, de algum modo, eu acho que até depois se sentiram, acho que, orgulhosos, né? Mas no primeiro momento, é claro, minha mãe, sobretudo, ficou preocupada, isso tá natural, né? Claro. Se minhas filhas fizessem a mesma coisa hoje também, eu também ia ficar, porque essa coisa paternal, maternal, é muito natural que tenha isso, mas depois a gente se acertou bem. E a opção, você me falou